Jesus, és maravilhoso. Tu és belo, a tua formosura enche o mundo e o teu amor. Senhor Jesus, és maravilhoso. Tu és belo, a tua formosura enche o mundo e o
Sintam-se cumprimentados, queridos irmãos. Hoje vamos ter como tema inteligência espiritual. Inteligência espiritual, e vamos ler a palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 9 a 12. Colossenses, o primeiro capítulo, e vamos ter esses versículos para ver o que é que se diz aqui sobre este assunto, inteligência, ou este tema, melhor dizendo, inteligência espiritual. Antes de procedermos com a leitura, vamos orar. Pai, obrigado por nos proporcionar muitas coisas boas nas nossas vidas, coisas que nem sequer damos conta delas. Uma delas é a capacidade de raciocinar, é o dom da vida, é o tempo que nós temos. Por isso, Pai, neste tempo no qual entramos, pedimos que o Senhor abençoe, oriente, guie, ilumine cada mente, em nome de Jesus. Amém. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. Tá bem, irmãos, vamos falar de inteligência espiritual. Antes disso, eu quero que nós percebamos aqui que os versículos que estamos a ler, esses 3, 4 versículos aqui, são parte de uma oração. Paulo estava a orar pelos colossenses. Eu quero aqui incentivar esta prática de nós orarmos uns pelos outros. É muito bonito orar, mas como tudo na vida, nós corremos um risco de fazer a oração algo egoísta, algo no qual o foco fica somente em nós. Ou seja, o irmão ora, é muito bom, mas o que eu quero aqui sugerir, o que eu quero aqui recomendar é que alargue o seu foco, alargue o seu horizonte de oração. Em vez de orares só por ti, em vez de orares pela tua vida, é melhor também aprender do apóstolo Paulo e orar pelos outros, orar pela tua família, orar pelo teu namorado, tua namorada, orar pela tua esposa, teu esposo, orar pelos teus filhos, pelos teus pais, orar por esses colegas agradáveis e desagradáveis que tens, os teus vizinhos agradáveis e desagradáveis que tens. Eu estou a falar dos parceiros de negócios que tens. Alguns são desagradáveis, alguns são agradáveis. Então, a vida nos coloca rodeados de pessoas. A vida é um exercício social. Ninguém vive sozinho, mesmo aquele que mora sozinho na sua casa ou trabalha sozinho no seu escritório, no fim de contas vive com alguém. Nós sempre cruzamos com alguém na rua, nós sempre fazemos uma chamada ou recebemos uma chamada. Já imaginou o que seria a sua vida se você orasse por todas essas pessoas que de uma ou de outra maneira vão interagir consigo? Então, é algo que eu queria aqui introduzir esta nossa meditação com esta ideia, este conceito, esta prática de termos que orar uns pelos outros. Agora, vamos prosseguir aqui, quando nós temos como tema inteligência espiritual. Eu queria desfazer aqui alguns equívocos. Estamos a falar de inteligência, então isso vai nos levar para o mundo da ciência, ao lado da ciência. Qual é o equívoco que existe aqui? O engano, o erro que existe é de achar que pessoas inteligentes não louvam a Deus. Uau! Que engano! Ou seja, há quem diz que há contradição entre religião e ciência. Não há.
A verdadeira religião e a verdadeira ciência não estão em contradição, não. O que existe, na verdade, é uma manipulação da religião e uma manipulação da ciência. Manipulação é sempre algo tendencioso. Quando alguém pega a religião com uma tendência, com uma motivação, com o objetivo a alcançar, quando alguém pega a ciência também, religião e ciência só entram em contradição quando ambas são manipuladas, quando ambas estão nas mãos de gente que quer tirar proveito. Há quem quer provar que a religião não serve, a religião não funciona. Então, para esta pessoa, sempre haverá argumentos, haverá motivo, haverá pretexto para mostrar que é uma coisa que não presta. Do outro lado também, existe aqui a tendência de algumas pessoas que se dizem religiosas de querer desvalorizar a ciência, dizer que aquilo que é científico é algo pecaminoso, é algo errado. São dois extremos que eu quero encorajar os irmãos a abandonar esses extremos, porque não levam a lado nenhum. É por isso, olhando para o tema de hoje, estou a combinar os dois, estou a combinar inteligência espiritual. É isso que estamos a tratar aqui. Isto anda junto. O que é que estava a acontecer naquele contexto? Primeiro, peguemos o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um intelectual, era um poliglota, falava muitas línguas. Ele tinha estudado muito e em alguma das passagens ele até escreve que, falava mais línguas do que toda aquela gente a quem ele escrevia. Eu estou a dizer que estamos a falar de um homem formado, um homem educado. Mas este homem, na verdade, também foi o maior apóstolo de todos os tempos, foi o apóstolo dos gentios. Ninguém na Bíblia, no Novo Testamento, por exemplo, escreveu mais livros, na Bíblia toda, na verdade, não só no Novo Testamento, ninguém escreveu mais livros que Paulo. Escreveu muitos livros da Bíblia, mas ainda assim, ele tinha uma grande bagagem acadêmica. Aqui, quando nós lemos esta passagem, estamos a ver a questão que estava a acontecer ali naquela cultura, naquele contexto, era a questão do gnosticismo. Gnosticismo era uma heresia. Bom, talvez eu estou a complicar aqui. Vamos por partes. Não se desespere, não se atrapalhe. O gnosticismo era uma tendência, uma corrente de conhecimento que defendia muito esta parte de estar o conhecimento acima de tudo e colocava em dúvida, colocava em causa a figura de Jesus Cristo, colocava a divindade de Jesus em questionamento, colocava também a humanidade de Jesus em questionamento. Então, eu estou a dizer aqui que o gnosticismo era uma heresia. Heresia o que é? Heresia é um desvio da verdade. Quando existe uma verdade e há um desvio dela, isso é que se chama heresia. Então já ouvimos falar de pensamento herético. É um pensamento que parte de uma estrutura, uma linha de pensamento, uma linha espiritual, uma doutrina, falando com maior precisão, olha para uma doutrina e desvia-se dela. Então, é neste contexto, os gregos tinham muito disso. O povo grego, atenção, o povo grego não estou a dizer que é um povo pecaminoso. O povo grego, pelo contrário, era um povo muito culto. A cultura grega inspirou muitas outras culturas do ponto de vista da cultura e também do ponto de vista também da política. Nós vamos ver aí a parte da democracia grega, por exemplo, é um grande arcabouço, é um grande é um grande ponto de inspiração para muita gente. Agora, o que é que acontecia? Esses indivíduos, supostamente cultos sábios, entravam em contradição com a espiritualidade de alguns, questionavam a espiritualidade de alguns. É por isso que Paulo decidiu que devia fazer uma oração, devia entregar aos colossenses em oração, devia pedir que Deus
tocasse a eles. Ele aqui, vamos ao versículo 9, ora para quê? Ora pedindo para que eles transbordassem em pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Havia aqui uma questão de ter sabedoria e entendimento espiritual do que estava a acontecer. Eu quero aqui dizer aos irmãos que é importante, quando nós reparamos uma situação, quando nós deparamos com uma situação, quando estamos perante uma situação, é importante nós juntarmos aquilo que aprendemos na faculdade, aquilo que aprendemos na academia, e nós termos o cuidado de fazer a combinação espiritual disto, termos o cuidado de fazer o enquadramento espiritual disso. Então, aqui estamos a ver que é preciso transbordar pelo pleno. O que transborda é porque tem plenitude, é porque está cheio. Pleno conhecimento da vontade de Deus, a fim de fazer o quê? De viver de modo digno do Senhor. Irmãos, aqui há um detalhe que importa nós prestarmos alguma atenção a ele. Quem é inteligente, quem é sábio, quem tem conhecimento, vai viver do modo digno do Senhor, vai viver do modo que dignifica Deus. Olha, não adianta nós termos certificados, diplomas de várias instituições, mas a nossa maneira de viver, o nosso modo de viver, o nosso estilo de vida ser uma vergonha para Deus. Nós perdermos o foco, perdermos a nossa identidade como criaturas de Deus, identidade como cristãos, identidade como pessoas que foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Não adianta ter tantos títulos acadêmicos se o nosso modo de vida não dignifica Deus. Olha, vai só para a rua, ou vai para a tua faculdade, ou vai para o seu bairro, há de ver ali que há muita gente formada, muita gente com educação, mas não vive de forma que dignifica Deus. São essas pessoas que levam alguns a desvalorizarem a ciência. Não é o problema da ciência, é o problema da pessoa. A pessoa que não está a saber combinar aquilo que aprendeu, não está a saber colocar. Então Paulo ora aqui para que o nosso conhecimento transborde e a nossa forma de vida seja tal que dignifica Deus. A nossa forma de vida, quando alguém olhar para ti, seja na faculdade, seja na academia, vai dizer, vale a pena estudar. Olhar para ti vai dizer, vale a pena ir à escola, vale a pena ser sábio, vale a pena ser inteligente, vale a pena ser culto. A forma como você vive, mas também quando você se encontrar com irmãos cristãos, vão dizer, vale a pena confiar em Deus, vale a pena ser filho de Deus, vale a pena viver de forma que agrada a Deus. Ou seja, você não vai criar aí escândalos, você não vai criar debate, não vai criar confusão, não vai criar agitação. Onde você estiver, vai viver de forma que dignifica Deus, de forma que eleva o nome de Deus, de forma que leva os outros a perguntarem, mas onde é que aprendeste? Onde é que tiveste isso? Agora, o que acontece a seguir aqui no versículo 11 é que Deus nos fortalece com todo o poder. Há coisas humanamente difíceis de alcançar, difíceis de conseguir. Deus vai fortalecer com todo o poder, segundo a força da sua glória e toda a perseverança e longanimidade com alegria. Eu como fico feliz quando vejo gente que estuda, mas não se esquece de Deus. Quando vejo gente que abraça o caminho de Deus e não se esquece do que estudou. É disto que eu estou a falar. É esta excelente e possível combinação. É esta exortação que eu quero deixar, para que nós saibamos aliar estas coisas que, no fundo, na verdade, só acabam elevando a nossa reputação, a nossa maneira de estar, a nossa maneira de ser na sociedade. É por isso que eu quero que nós vejamos isso
Como é que isso vai acontecer? Deus vai nos fortalecer, vamos ser longânimos. Ser longânimos significa ser paciente, ser tolerante, significa você saber ser moderado, saber enquadrar-se em cada ambiente, saber perceber e conviver, coabitar com as fraquezas dos outros, independentemente do lugar, do contexto onde você estiver, ter essa possibilidade, ter essa habilidade. Isto é que é sabedoria. Alguém definiu sabedoria como que é, não como ciência, definiu sabedoria como que é, como uma arte. A arte de fazer aquilo que é correto. É esta a exortação que eu trago, é este convite que eu trago. E no versículo 12 nós vamos ver uma coisa. Nós vamos dar graças ao Pai que nos fez idôneos e nos coloca numa parte da herança dos santos na luz. A nossa leitura de hoje, esta passagem que nós estamos a ver, termina com a palavra luz. Luz. Jesus é a luz do mundo. Luz é aquilo que você obtém quando estuda. Luz é algo agradável. Luz é algo positivo. Luz é algo bom. Pessoas iluminadas devem aliar isto, porque aqui, iluminar a sua mente de uma forma e não de outra, vai dar aquilo que na história chamou-se de despotismo iluminado. Vejam como é que é isso. É uma corrente filosófica, política que existiu. Havia sim iluminação, mas era uma iluminação que não era muito dignificante. Eu quero que nós retenhamos o que estivemos aqui a falar, a necessidade, a possibilidade, a importância de nós vivermos numa inteligência espiritual. Como é que nós conseguimos isso? Chegando mais perto de Deus. Deus é que vai nos fazer com que nós possamos obter, possamos alcançar, possamos conquistar essa inteligência espiritual. A Bíblia, no livro de Provérbios, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Outras versões invertem esta ordem. O importante é que tudo tem que começar e tem que terminar em Deus. Cheguemos mais perto da cruz de Deus e assim nós vamos saber ser capacitados, vamos poder ser capacitados. Eu quero convidar, antes da oração, a ouvirmos a voz do Senhor, a chamarmos. Então, desfrutemos deste hino e depois vamos ter a nossa oração de fecho.
Oremos. Louvado seja o teu nome, santo, alto, mais alto que tudo que nós sabemos e podemos imaginar. Obrigado, Pai, por nos conceder tanta capacidade, tanto discernimento, tanta sabedoria, tanta informação. Ajuda-nos, Deus, para que tudo isso não se vire contra nós e que nós não nos viremos contra Ti. Ajude cada pessoa a ser seletiva, a ser muito cautelosa, a ser muito sábia, para que nós possamos viver de modo que dignifica o Teu nome. Não queremos que o Teu nome seja manchado em nenhum lugar onde nós estivermos, que não comprometamos o Teu nome. Pelo contrário, Pai, aumente a nossa inteligência, aumente a nossa espiritualidade, para que, juntando tudo o que somos, sabemos e temos, possamos glorificar o Teu nome. Oro por cada pessoa que está acompanhando, para que seja tocada por Ti, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, pelo tempo que tivemos. Próximo domingo, mesma hora, vamos ter uma outra palavra. Continuação de um dia agradável.